Olá pessoal, aqui Rodrigo Caetano, assessor de investimentos do Sicredi Parque das Araucárias, para mais um Momento Econômico Sicredi Parque. Então, já começando com o Boletim Focus, mantém Selic, por enquanto, previsões do Banco Central, boletim divulgado ontem, previsão de 11,75 para a final de 2022, o dólar se mantendo a 5,60, exemplo da semana passada, e a inflação sim, uma leve subida, né, saindo de 5,9 para 5,15, né, isso para final de 2022. Lembrando que o IPCA é o índice oficial de inflação, né, a inflação que é um aumento aí generalizado dos preços, então o governo fica muito de olho nesse sentido, e essa questão do aumento de taxa de juros, né, o aumento da taxa Selic, que está sendo projetada para o final do ano de 11,75, é justamente um dos meios que o governo se utiliza para diminuir essa alta dos preços, né? No cenário europeu conturbado, tem uma questão comercial, territorial, né? União Europeia e Rússia, e no meio ali, fazendo fronteira, está a Ucrânia. Então tem os Estados Unidos, por exemplo, acredita e já diz para os seus diplomatas que moram na Ucrânia para que eles saiam, porque eles esperam ali um ataque iminente da Rússia, né? E aí tem questões estratégicas ali, por ser um ponto estratégico comercial, né? A Ucrânia faz divisa ali com a União Europeia e faz com a Rússia. Fato é que entra a China também nesse negócio, por quê? Porque se a União Europeia não vende petróleo para a Rússia, ela vende para a China e aí o seu lucro se mantém. Diferente se a Rússia não tem como vender petróleo para a União Europeia, ela fica isolada. A China, da mesma forma, se não se aliar à União Europeia, fica isolada juntamente com a Rússia. Então tem questões comerciais e guerra que pode acontecer, ataques que podem acontecer ali à Ucrânia, e isso mexe com o mercado europeu. O índice da bolsa, o principal Stoxx, índice da bolsa europeia ontem teve queda justamente por essas questões de tensões entre Ucrânia e Rússia. Nos Estados Unidos, todo mundo de olho, inclusive hoje o Fed, que é o Banco Central Americano, está reunido na sua primeira reunião. Amanhã decide quais são os rumos que vão tomar de política monetária a economia americana, né? Economistas, segundo pesquisa do Bloomberg, a maioria dos economistas acreditam que o Banco Central deve aumentar a taxa em 0,25 pontos percentuais lá nos Estados Unidos. Isso mexe, né, com todos os mercados, reduzindo liquidez, ou seja, reduzindo dinheiro nos outros mercados globais, né? E além de aumentar o custo de capital das empresas por lá. Então isso mexe também com relação à nossa moeda, em relação ao dólar. Então o aumento de taxa de juros lá reflete, em teoria, aqui negativamente aqui para o nosso real em relação ao dólar, por exemplo, né? E para a gente ficar de olho na agenda, esta semana sai o CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, sai o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, né, e também sai o IGPM, que é outro índice de preços, né, só que esse é feito por uma instituição privada, né, que é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, e ela, quem faz esse índice IGPM, ele é utilizado para alterar, né, para ajustar os contratos de aluguéis. E todos esses índices são bases ou subsídios para que no próximo dia 1, ou seja, semana que vem, dia 1, especificamente no dia 2, na quarta-feira, o Copom se utilize para possivelmente aumentar a taxa de juros, né? E aí isso começa a ficar um cenário, já está um cenário interessante, nominalmente falando, para investimentos de renda fixa, né? Então, se nós estamos falando aí em 11,75, há quem diga 12 para o final do ano, nós estamos falando de 1% aí, nominalmente bruto ao mês, né? Então, renda fixa, vale você ficar de olho, tá certo? Então essas foram as principais informações, desejo a todos vocês uma excelente semana, muito obrigado.